É gravíssima essa notícia. O STF, sob medo, vem ameaçando e coagindo publicamente através da imprensa parlamentares, caso o processo constitucional de impeachment tenha andamento. E as ameaças não param por aí. Já disseram que vão dar continuidade nos julgamentos, investigações e também em severas punições. Assim vem agindo o STF fora das 4 linhas da Constituição. E com isso, Davi Alcolumbre, cada vez mais pressionado no Senado, tem agora o pedido de Nicolas Ferreira, o seu afastamento. Eu vou trazer esta matéria, entre outras, no dia de hoje. Venha comigo, meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar aqui o seu like e, claro, compartilhar e também inscrever-se. Vamos para a matéria. Acredito que vocês se recordem da Basília Rodrigues, jornalista da CNN, que foi demitida recentemente por corte de gastos da empresa. Ela fez a seguinte postagem em sua rede social X. Ministros do STF afirmam que vão levantar um mercúrio contra o Congresso se processo de impeachment de integrante da corte avançar. Expectativa é de que o processo, mesmo aberto, não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos e investigações que estão pendentes contra deputados e senadores na Justiça. É por isso que eles queriam tanto mudar o entendimento sobre o foro privilegiado, fazendo assim com que parlamentares estivessem sempre em suas mãos. É isso que eles estão fazendo. Então, verifiquem. Hoje o Congresso Nacional, ele possui, tá? Principalmente ali os senadores, possuem prerrogativa, legitimidade constitucional para poderem pautar o impeachment. E eles estão tentando barrar este andamento que hoje está sendo discutido de forma calorosa nas casas, querendo barrar utilizando-se de ameaças e coação. Então, isso é gravíssimo, um momento que nós estamos vivendo tão delicado, e eles procuram trabalhar para que o Congresso não possa realizar o que é de sua própria prerrogativa, tá? Nós sabemos muito bem que por crimes de responsabilidade pode-se abrir processo de impeachment contra ministro do STF, mas eles possuem hoje a faca e o queijo na mão, colocando então assim os parlamentares em suas mãos para que não possam pautar o impeachment contra quaisquer que seja um ministro. Caso contrário, terão aí que se ver com o STF com a sua mão pesada sobre aqueles que não poderão mesmo recorrer a outras instâncias, pois nós sabemos que isso tudo e a desculpa do foro privilegiado, a mudança de entendimento do foro privilegiado saindo da primeira instância, indo para o STF, qualquer parlamentar terá hoje a sua vida nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma vergonha, uma falta de respeito e uma invasão ao poder legislativo. Isso que nós estamos vendo agora neste momento no nosso país, as atitudes, as ações que o STF vem tomando de 2018 para cá, 2019, 2018, 2019 para cá, elas têm extrapolado qualquer que seja os parâmetros basilares da nossa Constituição. Eles que deveriam resguardar a nossa Constituição, fazer com que leis fossem parametrizadas através da Carta Magna, hoje eles são os primeiros a rasgarem o devido processo legal e rasgarem também os direitos dos cidadãos. Até o Nicolas Ferreira fez um vídeo maravilhoso que eu vou trazer para vocês aqui, falando a respeito dessas ameaças que foram realizadas pelo STF contra o Congresso Nacional. Acompanhe comigo. Aqui é de um nível absurdo que eu de fato não sei te explicar. Dá só uma olhada. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se processo de impeachment de integrante da corte avançar. Expectativa é de que processo mesmo aberto não seja aprovado.
Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos, investigações que estão pendentes contra deputados e senadores da Justiça. Peraí. Quer dizer, então, que um processo democrático e constitucional, que é o impeachment de ministros do STF, avançar e der andamento, o STF já está ameaçando os deputados e senadores de dar continuidade em processos deles, ou seja, numa clara ameaça jurídica a esses deputados e senadores? Percebe que o primeiro passo que a gente tem que fazer de fato é o fim do foro privilegiado, para que deputados e senadores não sejam julgados pelo STF, para que não aconteça isso. Pressão em cima de quem é legitimamente eleito pelo povo. É um nível completamente absurdo, tá? Essas ameaças, elas reverberaram e parlamentares começam a se manifestar, como nós também temos aqui, vou trazer para vocês, o Carlos Jordi se manifestando também a respeito. Acompanhe comigo. Bizarro que essa jornalista, que já trabalhou na CNN, postou. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se o processo de impeachment de integrante da corte avançar. Expectativa é de que o processo, mesmo aberto, não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos e investigações que estão pendentes contra deputados e senadores na Justiça. Cara, ainda tem gente que insiste em dizer que nós vivemos em tempos normais, numa normalidade democrática, que as instituições estão funcionando perfeitamente. Processo de impeachment é algo constitucional, que serve contra ministro que cometa crime de responsabilidade. E aí nós estamos vendo ministros do STF ameaçando deputados e senadores na cara dura para que não haja um processo de impeachment. Percebam a necessidade de avançarmos com o fim do foro de prerrogativa de função. Hoje, os ministros utilizam isso como um instrumento de chantagem, de coação contra deputados que não podem exercer livremente os seus mandatos, as suas funções. O fim do foro será o fim da tirania e a garantia do reequilíbrio entre os poderes. Essa questão do fim do foro privilegiado, como eu trouxe anteriormente, a mudança de entendimento da PEC 333, ela foi realizada no dia 11 de março. Ela foi realizada no decorrer do processo da suposta trama golpista. Então eles fizeram essa mudança justamente para que eles tivessem ali Jair Messias Bolsonaro em suas mãos. Mas a desculpa que o STF utilizou foi de que assim eles estariam protegendo os parlamentares para que eles não fossem julgados na primeira instância, onde poderia ocorrer algum tipo de manipulação, tá? E compra de juízes, algo nesse sentido, tá? Para que você entenda melhor, para que assim os parlamentares não pudessem, então, sofrer esse risco. Mas, ao contrário do que eles falam, na verdade, são eles que estão realizando as chantagens, são eles que estão ameaçando, coagindo os parlamentares a não darem andamento em um processo que é completamente constitucional. Eles estão se blindando, utilizando-se do foro privilegiado para que os processos de impeachment, ou quaisquer que seja aí as decisões do Congresso Nacional, elas sejam freadas, ou seja, eles colocam o Congresso Nacional em uma coleira e fazem o que bem entendem. Então, a desculpa deles é que eles estariam protegendo, mas nós estamos vendo através de suas ações que não é nada disso, que eles, na verdade, eles têm feito o contrário, eles estão ameaçando, coagindo e colocando sua mão pesada sobre o Congresso, invadindo uma prerrogativa constitucional que é própria do Congresso Nacional. Isso é um completo absurdo. E a coisa tá esquentando, tá? A coisa tá esquentando. Alcolumbre já veio com papo de que 81 assinaturas não o fariam pautar o impeachment, incluindo a assinatura dele, né? Sabemos que são 81 senadores, mas 2/3 seriam necessários, né? Para poder aí pautar, mas sabemos também que com a maioria de 41 senadores já é possível entrar com o pedido de impeachment. Mas ele já está recusando desde já, pois ele tem a prerrogativa, como pelo tratado e pelo regimento interno
do Senado, ele tem a prerrogativa de não pautar, mesmo com 81 assinaturas. Isso é algo que realmente, para mim, é completamente inadmissível, você dar essa brecha, dar esse poder, tá, absoluto ao presidente do Senado, contrariando, mesmo assim, a vontade de 2/3 dos senadores, ou até mesmo de 81 senadores, mesmo incluindo ele, tá? Isso é inadmissível, pois dá poderes amplos a este presidente do Senado para que ele faça o que ele está fazendo. Mas a coisa já parece estar caminhando para um outro lado. Antes da gente falar de lei Magnitsky contra Davi Alcolumbre, a gente pode também lembrar que existem mecanismos internos para que Davi Alcolumbre seja freado. E é isso que Nicolas Ferreira fez. Acompanhe comigo. No dia de ontem, eu trouxe uma matéria falando exatamente sobre isso, falando sobre as formas que nós poderíamos, tá? Não somente os parlamentares, mas também o cidadão comum poderia representar contra Davi Alcolumbre. E uma dessas formas, existe a representação para que ele perca o seu cargo, tá, de senador, e também existe também a moção de destituição. O que isso significa? Significa que é uma representação apenas para retirá-lo, tá, da presidência do Senado. Então esta é a moção de destituição, que qualquer cidadão comum pode fazer, e os parlamentares, obviamente, têm obrigação de pautar, de fazer, de representar contra Davi Alcolumbre, caso ele não queira respeitar o que a maioria deseja. Ele está agindo de forma completamente protecionista, agindo a favor de Alexandre de Moraes. Então eu trouxe isso no dia de ontem, pessoal, e hoje eu vou trazer que o Nicolas Ferreira, ele se ligou nessa questão e pediu, olha, o afastamento de Alcolumbre por estar protegendo Moraes. Então vamos entender aqui o que aconteceu. Declaração de deputado ocorre depois de o presidente do Senado dizer que não vai pautar o impeachment do ministro do STF. O deputado federal Nicolas Ferreira sugeriu nesta quinta-feira o afastamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O pedido se deve a uma declaração do senador e Alcolumbre disse que não levaria adiante a abertura do processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador afirmou a líderes partidários que nem se tivesse 81 assinaturas, ele iria pautar a votação para afastar ministros da corte, o que foi uma afronta contra os senadores. Antes, a oposição anunciou que conseguiu o apoio de 41 senadores. Trata-se da maioria da casa. Assim, é possível iniciar o processo contra Moraes. Para que a destituição seja aprovada, são necessários votos de 54 parlamentares. E o que diz aqui? Então serão 2 impeachments, disse Nicolas Ferreira. Alcolumbre, por sua vez, teria reafirmado durante reunião com líderes da base governista da oposição que não daria andamento ao pedido, nem se tiver 81 assinaturas. Ainda assim, não pauta o impeachment do ministro do STF para votar. Nas redes sociais, Nicolas compartilhou a reportagem e escreveu: então serão 2 impeachments. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, declarou que não há chance de o impeachment de Moraes prosperar no Senado. Alcolumbre já disse que pode ter 80 senadores apoiando, que ele não vai abrir o processo. Não tem como obrigá-lo a fazer isso. Além disso, para aprovar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, seriam necessários 54 votos. Está longe de se ter uma maioria. Então vejam só, o Nicolas Ferreira, ele, como outros parlamentares, já podem, tá, fazer uma representação para retirar, tá, o Davi Alcolumbre, tanto do Senado, para uma medida de cassação,
tá? Eles podem abrir aí uma representação para cassar o mandato de Davi Alcolumbre, como também podem fazer, né, a representação de moção de destituição, que é apenas retirá-lo da presidência. E aí nós temos o vice, que é o Eduardo Gomes, do PL. Então nós teremos aí um parlamentar que certamente vai pautar o impeachment. Mas com o Davi Alcolumbre, muito dificilmente o andamento sobre esse processo ele vai continuar. Davi Alcolumbre já se mostrou um grande parceiro, um grande amigo de Alexandre de Moraes, então ou possui também rabo preso, e a gente sabe que ele não vai dar andamento neste processo, a não ser que parlamentares forcem a barra retirando ele, tá, da presidência, ou que cidadãos comuns, eu vou até deixar o link para vocês aqui na descrição deste vídeo, onde vocês podem entrar, vocês podem protocolar, vocês podem fazer a representação de moção por destituição para que Davi Alcolumbre saia da cadeira de presidente do Senado. Assim, nós teremos uma maior chance de que isso aconteça. Agora, é um processo longo, é um processo burocrático, e com isso a gente sabe que as eleições já estão aqui em 2026. Então, há o que se analisar, há o que se pensar em relação a isso, mas a lei Magnitsky também está a caminho, já na mira de Davi Alcolumbre. Ele certamente será sancionado caso ele não venha pautar o impeachment contra Alexandre de Moraes e permitir que tenhamos um ministro, juiz, em uma cadeira da mais alta corte do nosso país, na lista dos violadores de direitos humanos e de ditadores, dos piores e mais perversos desse mundo, está lá o ministro Alexandre de Moraes. Uma vergonha para o nosso país, só por isso e só por este fato ele já não deveria mais estar ocupando essa cadeira, uma vez que ele representa a justiça do nosso país. Isso vai gerar insegurança, isso vai fazer com que nós não tenhamos competição e não tenhamos investidores externos vindo ao nosso país, pois teremos aí, quem é que terá segurança de investir num país como o nosso? Hoje em dia, muito dificilmente, por isso, e fora as sanções que nós já estamos, então, por isso também outra questão que a gente já começa a afastar todo e qualquer investidor externo. E a segurança jurídica, de fato, é algo que deve se levar em conta, e isso nós sabemos que segurança não há. Há insegurança que rege sobre o nosso país. Você se recorda quando eu falei que Alcolumbre, ele possui legitimidade para não pautar impeachment, mesmo se possuir as 80 assinaturas? Ele fez aquela brincadeira, né? Usou de um tom irônico, dizendo que 81 assinaturas, mas isso ele se incluiu. Mas, mesmo que possua 80 assinaturas, ele, pelo regimento interno, ele não tem a obrigação de pautar impeachment. E isso, como eu falei, isso é grave. A gente deixou um excesso de poder, onde ele pode desafiar e se opor à vontade dos demais parlamentares, da maioria dos parlamentares, dos senadores. Então, olha só, para que você entenda melhor, a gente vai entrar então aqui nesta matéria que diz o seguinte: sem impeachment de Moraes, regimento do Senado dá respaldo a Davi. Regimento do Senado respalda Alcolumbre, diz não pautar impeachment de Moraes mesmo com o apoio da maioria dos senadores. O regimento interno do Senado respalda a decisão de Davi Alcolumbre de não pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mesmo após coletar 41 assinaturas. O artigo 46 do regimento interno estabelece que cabe ao presidente do Senado despachar requerimentos e petições, incluindo os que tratam de denúncias por crime de responsabilidade. Na prática, a aceitação do pedido cabe unicamente ao presidente,
que pode arquivá-lo mesmo com o número mínimo de assinaturas. A Lei 1079 de 1950, que regulamenta processos de impeachment, também condiciona o início do procedimento à decisão da presidência do Senado, modelo semelhante ao adotado na Câmara dos Deputados para pedidos contra o presidente da República. O texto legal prevê, abre aspas, recebida a denúncia, o presidente do Senado, verificando a sua autenticidade e a presença de requisitos legais, decidirá sobre o seu recebimento, não sendo a decisão suscetível de recurso. Para autorizar a abertura do julgamento de um ministro do STF são necessários 41 votos. Já para condenação, o mínimo é de 54 votos favoráveis, ou seja, 2/3 dos 81 senadores. Então é maioria absoluta. Com isso, pessoal, está no regimento interno, está na Lei 1079, deixando muito claro expressamente que Davi Alcolumbre decidirá, mesmo que tenha maioria absoluta, desejando que o impeachment tenha andamento. Ele pode, assim, negar, de acordo com o que ele alega que são os requisitos necessários para que possa ali dar continuidade ao processo de impeachment. Eu acho extremamente errado isso, pois fere também a vontade da maioria. Isso traz uma completa insegurança, tá? Onde os parlamentares não poderão agir e atuar com a vontade do povo por uma única decisão de um único senador, onde ele decide qual vai ser o destino do presidente, qual vai ser o destino também dos ministros do STF. Ele tem em suas mãos, então, ali, e o que coloca certamente o Senado, tá, em uma situação bem complicada no nosso país, sabendo-se que nós temos hoje senadores que não têm se preocupado com com todas as atrocidades que estão sendo cometidas em nosso país. Temos aí Davi Alcolumbre, que parece ter rabo preso com o ministro Alexandre de Moraes, e assim vamos ter que agir de uma forma ou de outra. Como eu falei, ou internamente, tá, com uma representação, ou ele terá também o seu fim igual Alexandre de Moraes. Uma lei magnífica para que ele fique esperto e comece a repensar nas suas atitudes. Agora, trazendo aqui, falando em denúncia, vejam só que fantástico que eu separei aqui para vocês. Vejam o maior e mais organizado cartel midiático de que já se teve notícia. Criado no período pré-eleitoral de 2022. A Abrage, presidida e dirigida pelo jornalista Guilherme Amado. Redes Cordiais, fundada e dirigida também por Guilherme Amado. Mind, dirigida por Preta Gil. Instituto Vero, fundado e dirigido por Felipe Neto. Sleeping Giants no Brasil, fundado por Leonardo Leal. First Draft, fundada pela britânica Claire Wardle. IFES, dirigido por Máximo Zaldivar. E Open Society, fundada por George Soros. Todos, direta ou indiretamente, financiados pela USAID, dirigida por Samantha Power, uniram-se com o propósito de pautar e dominar o discurso, produzir narrativas e silenciar os divergentes, visando manipular a opinião pública para obter um resultado que lhes fosse favorável no pleito eleitoral de 2022. Tudo sob a supervisão de quem deveria opor-se a tal feito. O detalhamento dos valores recebidos estão disponíveis no portal de transparência de gastos do governo americano, usaspending.gov. Guilherme Amado é um antigo e notório desafeto de Bolsonaro. Na internet há farto material que o comprova. São inúmeros ataques e acusações infundadas que demonstram claramente a sua aversão a ele.
A versão tamanha que lhe inspirou um livro intitulado Sem Máscara, o Governo Bolsonaro e a Aposta pelo Caos. Lançado exatamente 5 meses antes das eleições de 2022. Vale dizer que o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, foi preso devido a uma falsa alegação deste jornalista, segundo o escritor Glenn Greenwald. Todos sabem que Guilherme Amado é um histórico e notório detrator mordaz e contumaz de Bolsonaro. O que nem todos sabem é que Guilherme é cofundador e diretor das Redes Cordiais, também dirigindo a Abrage no período eleitoral que restou desfavorável a Bolsonaro. O mais intrigante é que nesse mesmo período, tanto as Redes Cordiais como a Abrage receberam financiamento da USAID, antes da nova administração americana expor todo o escândalo envolvendo essa agência. A agência Redes Cordiais já treinou mais de 264 influenciadores, alcançando, segundo o próprio site, 209 milhões de seguidores. Acho que podemos deduzir o que fez essa agência com todo esse alcance durante o período que antecedeu as eleições de 2022, sob a direção de Guilherme Amado. É público e notório que a Abrage lidera o projeto Comprova, que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação. Um poder e tanto. Todo esse poder, todo esse conglomerado midiático, assim como a agência Redes Cordiais, estavam sob a presidência e direção de Guilherme Amado durante o período que antecedeu as eleições de 2022. O projeto Comprova foi elaborado por Claire Wardle, da First Draft, ligada à IFES, fundação também patrocinada pela USAID. Os pormenores dos valores repassados à Abrage e ao IFES estão disponíveis no portal de transparência dos Estados Unidos, USAspending.gov. Só há 3 dias das eleições de 2022, essa associação recebeu da USAID mais de $71 mil. Enfim, meus amigos, estamos diante do maior e mais organizado conluio midiático para destruir um só homem e tudo o que ele representa. Se somos incapazes de nos indignarmos com tudo isso, já estamos mortos por dentro. Com essas denúncias, tudo começa a ficar mais claro, a gente começa a enxergar a luz no final do túnel, né? Nós tivemos essa denúncia realizada por Mike Benz, tivemos também a denúncia realizada por Michael Schellenberg através dos conteúdos fornecidos por Eduardo Tagliaferro, e tudo corrobora para que o entendimento seja que o golpe, o verdadeiro golpe, ele foi dado, tá? E ele foi dado pela esquerda. Nós sabemos que o movimento ardiloso da esquerda é exatamente esse. É um esquema, é uma estratégia que ela visa trabalhar em cima de narrativas e buscando comunicadores a fim de destruir seu oponente. Isso é tão claro hoje que nós não temos mais como falar que não, nem que seja uma suposição, pois isso já se tornou real para o entendimento de todos, com provas sendo comprovado por inúmeros documentos, por inúmeros prints. Temos aqui, né, a prova de que realmente nós sofremos um atentado à nossa democracia. Mas isso eles vão negar até o fim, obviamente, e dizer que nada fizeram a não ser proteger a democracia, como eles sempre dizem, né? O Estado democrático de direito. Mas as provas, elas falam por si. E falando em movimento ardiloso, eu vou trazer para vocês aqui um comunicado. E nós tivemos ontem, na revista Timeline, o Alan dos Santos falando sobre um movimento ardiloso, tá? Uma estratégia que poderia estar sendo montada para que nós ficássemos atentos. Inclusive, eu recebi de uma seguidora do canal, tá? A orientação para transmitir, tá? O que foi dito pelo Alan dos Santos na revista Timeline, na edição do dia 7 de agosto. Então, verifiquem comigo aqui e nós já vamos entrar neste assunto. De ônibus, muitos ônibus, ou seja, os pelegos do PT estão indo para Brasília. Tem cerca de mais de 50 ônibus, se eu não me engano.
E a gente está acompanhando de perto isso aí. Ou seja, a qualquer momento não estranhe se tivermos aí uma baderna do PT, ou seja, da esquerda, querendo arrumar confusão em Brasília. Então, antes eles vão distribuir as bandeiras, os bonés, o mortadela e Isso. depois eles começam o quebra-quebra. Exatamente. Então, fiquemos atentos aí, porque se alguma coisa desse tipo acontecer, o Lula pode estar pensando numa estratégia de, sei lá, decretar estado de... Anular, não ter eleição. Inclusive anular as eleições ano que vem. Não é brincadeira, né? É bom lembrar pro pessoal que aqui a gente não trabalha com brincadeira. A gente tem o nosso momento de zoeira e tal, mas isso que a gente tá falando aqui é muito sério. Estamos de olho. Isso é grave, isso é seríssimo, tá? Alan dos Santos, ele sempre tem fontes muito concisas, fontes de informação muito concisas. E essa informação que ele vem trazer é algo para que a direita e para que todos nós estejamos atentos. Caso realmente esteja vindo esse grande número, tá, de petistas para Brasília, e caso eles estejam trabalhando dentro de alguma estratégia, ele já deixou bem entendido, tá, que pode ser, tá, algo que venha inclusive influenciar as eleições de 2026. Caso o Lula decrete uma GLO, nós provavelmente teremos ano que vem, tá, essas eleições sendo canceladas. Então, isso é grave. Ou também, tá, sobre as manifestações que vêm ocorrendo no nosso país, principalmente aquelas aqui de Brasília, que nós sabemos que dia 3 tivemos uma grande manifestação, teremos outras manifestações que virão, tá? E com isso a gente deve ficar atento para que não caiamos e não tenhamos o risco de correr o que tivemos e passamos lá no dia 8, que a maioria das pessoas que lá se encontravam, aqueles que foram para manifestar, simplesmente chegaram lá e se depararam com uma cena completamente diferente de uma manifestação, algo que saiu completamente do controle. Contudo, não era, tá, uma tentativa de golpe, até mesmo porque não havia pessoas armadas e não havia forças armadas e não havia intenção alguma. A gente que acompanha grupos de WhatsApp, a gente que está presente, as pessoas foram simplesmente manifestar no domingo, tá? Num dia onde nem mesmo parlamentares encontravam-se no ambiente. Então, foram manifestar e a coisa realmente saiu do controle, mas sabemos que haviam infiltrados no meio e provavelmente teremos tais infiltrados e tais agentes indo até Brasília para que possam aí iniciar uma baderna, um quebra-quebra, e depois vão colocar nas costas, né, obviamente, da direita. Então, fiquemos atentos a esse comunicado, a esta informação que nós recebemos de Alan dos Santos, pois ela deve ser levada em consideração. Agora aqui, indo para nossa outra matéria, a gente vai desmentir agora, tá bom? Olha só, o Nicolas Ferreira no dia de ontem tomou uma cotovelada, um soco. Ele tomou um soco no saco. Ele caiu de dor, pois a parlamentar enfiou a mão no seu saco e apertou. Diz o Marco Antônio que ela apertou, né? Mas eu acredito que ela deu-lhe uma porrada muito ali forte. E vocês sabem que é uma região extremamente sensível. Ali foi uma tremenda de uma covardia que ela fez. E eu vou trazer para vocês aqui o que foi. Ela foi pega no pulo. Olhem só isso aqui. Estavam filmando ela, ela não sabia que estava sendo filmada. E vejam só o que ela diz nesta filmagem. Mas antes eu vou trazer para vocês aqui o momento que Nicolas Ferreira foi agredido pela deputada Camila Jara. Verifiquem comigo. Olha só que canalice, que covardia. É assim que a esquerda age. Vejam só. Ela passou na frente
do Nicolas. Olha lá, ela empurrou ele e ela dá-lhe um soco no saco. Isso é... Essa deputada, ela tinha que ser caçada assim, não teria que ter perdão coisa nenhuma. Ontem o Sóstenes falou que não dariam, não iam buscar a cassação dela, não iam pleitear a cassação dela, mas eu acredito que isso é inadmissível, isso não deve ser aceito de forma alguma, pois abre precedentes para que outras oportunidades, outros parlamentares venham fazer o mesmo, tá? Isso aqui, olha, é inadmissível, tá bom? Na Casa do Povo, eles estão ali para nos dar o exemplo sobre como nós devemos ser como cidadãos, até mesmo porque eles estão ali nos representando. Então isso é inadmissível, tá? Agressão física, esse tipo de atitude, que isso aqui é tão baixo, e a gente que é homem sabe disso, né? É tão baixo que você dá um soco no saco de alguém é um tremendo de uma covardia, não tem palavras, é covardia, né? Canalice, né? Essa deputada é uma canalha, tá? De fazer com que ela fez. Agora vamos aqui para vocês verem a câmera escondida, tá? O que ela disse. Agora vejam comigo o nível de cinismo dessa deputada, Camila Jara do Saco. Eu vou chamar ela assim agora, Camila Jara do Saco. Veja o nível de cinismo dessa deputada. Olha só isso aqui. Para vocês do que aconteceu ontem. E não, pessoal, eu não soquei as partes íntimas do deputado Nicolas. Eu acho que ele tem que parar de mentir e tem que ter responsabilidade com os fatos. O clima na Câmara ontem estava completamente hostil, extremamente violento, clima esse que foi sustentado por eles para defender um ex-presidente que planejou o assassinato de 3 pessoas. Isso é muito grave, isso é muito sério. Inclusive, a gente não consegue e não conseguiu dar andamento na votação de projetos como a isenção de imposto de renda por conta desse clima que eles estabeleceram. Eles estavam impedindo vários deputados. Não, ela é tão canalha que ela ainda fala que o presidente Jair Messias Bolsonaro planejou o assassinato de 3 pessoas. Vejam bem, tá? O nível... Isso aqui, olha, ela merece um processo, tá? Um processo por uma acusação tão leviana, tá? E tão canalha como ela tem feito. E além do processo por ter dado um soco no saco do Nicolas, né? A gente não pode esquecer disso. Agora, ela foi pega em uma câmera escondida, estavam com o celular filmando, ela não sabia. E vejo aqui, ela dizendo que não deu, que ela não fez nada, que ela, na cara de pau, né? Que ela não deu um soco no saco dele e nem nada disso. Agora vejam aqui, tá? Na câmera escondida, o que ela fala. Peraí, vou voltar aqui. Aqui abre os trabalhos. Camila, como está a Camila? Vamos bater no coleguinha. Aqui abre os trabalhos. Camila, como está a Camila? Ela fala que ela ainda está com o braço doendo, tá? Por ter batido no Nicolas Ferreira. Ela ainda diz que está com o braço doendo, tá? E ela ainda faz a brincadeira. Vai bater no coleguinha. Que ela bateu, ela realmente agrediu o Nicolas. E aqui tá o vídeo dela, tá? Inclusive com as mesmas vestimentas. Logo após ela ter feito um vídeo falando que ela não tinha feito absolutamente nada. Eu estava, né? Eu só estou indignada por estarem defendendo um homem que planejou 3 assassinatos. Olha só que nível de canalice, tá? De vagabundagem, tá? Que essa deputada possui. Agora ela vem no vídeo seguinte, que ela não sabia que estava sendo filmada, e fala: vou
bati no meu coleguinha, ficou rindo, depois falou que estava com o braço doendo por ter dado uma porrada no Nicolas. Merece uma cassação, merece ser processada, tá? Pela atitude, pelas ações que ela comete dentro do Congresso Nacional, tá? Sendo que é uma parlamentar que deveria estar ali, mostrando, dando exemplo de como se age, como... Mas não, a gente sabe que petista não pode querer também exigir que eles demonstrem ou deem exemplos, porque eles nunca vão dar bom exemplo, né? Se eles defendem ladrão, então daí você já sabe que nunca pode se esperar que um petista, um esquerdista, dê bom exemplo para ninguém, tá? Então a gente sabe somente que esse tipo de gente tem que ser caçada e tem que sair e não pode frequentar um ambiente onde os assuntos são tratados com seriedade, não com a molecagem como ela veio agir em agredir nas partes íntimas de um outro deputado. Isso é extremamente grave, é revoltante. Agora, vou pedir para você deixar seu comentário aqui, o que essa deputada merece. Coloque aqui embaixo para que eu possa saber, tá bom? E não esqueça também de deixar aqui o seu like se você gostou da matéria do dia de hoje. E, claro, inscreva-se, ative o sininho, verifique se as notificações vão chegar no seu celular para que toda vez que nós entrarmos ao vivo ou tivermos nossos vídeos sendo postados, você receba o nosso conteúdo, tá ok? Muito obrigado e até em breve. Tchau, tchau.